Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre 8 livros que eu separei para o Dia dos Pais. São 8 livros com temáticas diferentes que eu gosto muito e eu recomendo bastante. Já li todos eles, alguns deles eu já reli e são livros que eu acho muito legais, que eu sinto que seria legal conversar com vocês sobre eles nesse vídeo. Eu acho que podem ser excelentes recomendações de presentes, se você é um pai e gostaria de se presentear, ou se você é um filho que gostaria de dar um livro pro seu pai. Acho que consegui separar boas opções e que são livros realmente interessantes, que vão agradar públicos diferentes e com vontade de ler coisas diferentes. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon, não esqueçam de usar meu link que está aqui embaixo. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão e o valor não muda em nada para vocês. Também, se vocês não forem inscritos aqui no canal, por favor se inscrevam, deixem sua curtida, que isso ajuda muito. E eu criei um grupo de promoções que eu já comentei em outros vídeos, vou deixar linkado aqui no primeiro comentário fixado, para que vocês possam acompanhar por lá. Eu tenho divulgado diversas promoções que eu tenho achado bem interessantes. Não é só sobre livros, é sobre várias coisas. Então eu tenho links da Shopee, do Mercado Livre e da Amazon, e eu acabo divulgando por lá os três. E se vocês comprarem em qualquer uma dessas lojas por meio do meu link, eu recebo uma pequena comissão e isso ajuda muito meu trabalho aqui no YouTube. Vamos começar com o primeiro livro. Eu separei assim, eu deixei os livros mais não ficção no início e os livros mais assim fantasia e ficção pro final. Eu vou começar com esse aqui que eu já falei várias vezes, que é do que eu falo quando falo de corrida, do Haruki Murakami. Gosto muito desse livro, é um livro bem curtinho, então assim, se seu pai não gosta de ler livros muito compridos, esse livro é bem tranquilo. Ele tem 150 páginas, exatamente 150 páginas, tem um tamanho de letra bem confortável e é um livro que vai falar muito da experiência desse autor, que é um romancista muito famoso no Japão, e sobre a experiência dele na corrida e como isso se liga com a escrita. É um livro muito interessante, um livro que fala muito sobre envelhecimento no esporte, que eu gostei bastante. Tem uma frase que eu gosto muito desse livro, que eu acho que pode te ajudar a ser convencido a ler esse livro, que é a seguinte frase: um dos privilégios concedidos àqueles que evitaram morrer jovens é o direito abençoado de ficar velhos. A honra do declínio físico está esperando e você precisa se acostumar com essa realidade. Competir contra o tempo não é importante. O que promete ser muito mais significativo para mim hoje é o quanto posso me divertir se consigo terminar os 42 quilômetros com um sentimento de contentamento. Apreciarei e valorizarei coisas que não podem ser expressas em números e tentarei capturar um sentimento de orgulho que deriva de estar em um lugar ligeiramente diferente. E o autor vai falar sobre essa parte do declínio físico que é inevitável com a idade. Obviamente que os anos vão passando e você acha que vai sempre melhorando, mas uma época as coisas começam a piorar. E esse livro fala muito sobre isso, é um livro muito interessante. O autor, acho que na época, em 2005, já tinha corrido 23 maratonas, hoje já deve ter corrido muito mais do que isso, e é muito interessante ver toda essa parte de discussão de como o esporte influencia a vida dele e beneficia, e como muitas vezes você vai gostar mais e gostar menos, e a experiência não é sempre a mesma, alguns anos melhor, outros anos pior. Eu gostei muito desse livro, acho que é muito interessante. O segundo livro é esse, que é o Assassinos da Lua das Flores, que é do David Grann. Eu li esse livro talvez há uns 3 anos atrás, perto da época que o filme lançou. Esse livro aqui é lançado aqui no país pela Companhia das Letras, tem perto de 350 páginas e é um livro que tem algumas imagens diferentes do outro, como essa aqui, algumas fotos. Um livro muito interessante, bastante trágico, se você for analisar. O subtítulo do livro é o seguinte: Petróleo, Morte e a Criação do FBI, e nesse livro a gente vai ver a história real da tribo Osage, uma tribo dos Estados Unidos que existe até hoje, só que no início dos anos 20 do século passado eles eram a população mais rica per capita do mundo e isso tornou eles alvo de muitas pessoas. É muito interessante e triste ver o que acontece com eles, porque eles eram muito ricos, muito prósperos e se tornaram alvos de pessoas que queriam, obviamente, a riqueza deles, porque toda essa concessão de petróleo que eles acabaram conseguindo por causa das terras deles era uma concessão que não permitia a venda, você só conseguia por meio de herança, e obviamente que muitas pessoas interessadas nessa grande riqueza que eles tinham acabaram se casando e se infiltrando na sociedade deles e tentando se beneficiar desse dinheiro que eles tinham. No início do século passado todos eles tinham carros, casas, tinham aviões, eles eram realmente muito ricos e isso atraiu pessoas muito ruins. E talvez o mais interessante dessa história é ver que esse relato que acontece nessa história por meio de um matrimônio. Tem um homem branco que se casa com uma mulher que é parte dessa tribo Osage e por meio disso acontece uma grande destruição na família dela, muito incorporada por meio do tio desse rapaz, que manipula muito ele, mas até que ponto ele realmente está sendo manipulado ou ele realmente é ruim. É muito interessante ver isso e toda essa investigação que vai acontecendo se mescla muito com a criação do FBI. Gostei muito do livro, gostei muito do filme, inclusive, um filme que foi lançado talvez há uns 3 anos atrás, foi mais ou menos na mesma época que eu li o livro que eu assisti o filme. Gostei muito da minha experiência, acho que é um livro que vale muito a pena e um relato muito bem escrito, gostei bastante disso.
Continuando para o terceiro livro, eu coloquei aqui Geração Ansiosa, um livro que eu li esse ano. Ele também é publicado aqui no país pela Companhia das Letras. Ele tem um pouco mais de 400 páginas. Nesse livro aqui, o autor vai desenvolver muito a hipótese de que os pais protegem muito os filhos no mundo real. Então, seu filho não pode atravessar a rua para ir na padaria, ele não pode, sei lá, na natação sozinho, mas ele pode ficar exposto à internet por tempo indeterminado, sem nenhum tipo de supervisão. E até que ponto a supervisão que a gente tem na internet com as crianças e os jovens realmente é eficaz e produz algum efeito. É muito interessante, gostei bastante desse livro. Tem muitas partes de pesquisa, vários gráficos que ele vai colocando para ajudar a mostrar a pesquisa dele. Eu gostei bastante. E o que fala aqui atrás é o seguinte: em A Geração Ansiosa, o autor investiga o colapso da saúde mental entre os jovens e as consequências drásticas de uma vida hiperconectada e sem supervisão no ambiente digital. Ao apresentar um plano urgente para uma infância saudável e longe das telas, esta é uma leitura indispensável para todos os que se preocupam com a construção de uma sociedade mais humana e com relações ancoradas no mundo real. E o livro, ele é dividido em algumas partes, o que eu achei interessante. Ele começa com a parte 1, que é a onda gigante, depois ele vai para a parte 2, que é o pano de fundo, o declínio da infância baseada no brincar. A parte 3 é a grande reconfiguração, a ascensão da infância baseada no celular. E a parte 4 são ações coletivas para uma infância mais saudável. Então ele expõe o problema e ele coloca uma solução que ele acha que seria interessante. Gostei muito de vários pontos que o autor traz nesse livro, achei muito interessante, acho que tem uma leitura muito tranquila, não é uma leitura técnica ou difícil, eu gostei bastante, acho que é uma leitura muito válida e que não vale só para crianças e jovens, o que ele traz aqui, mas acho que vale para todos nós, porque a utilização da internet e de comunicações sociais tem aumentado muito nos dias de hoje e a gente basicamente considera normal uma pessoa passar 5, 6, 7 horas no telefone por dia, o que deveria ser completamente assustador, mas muitas vezes a gente considera que é normal, faz parte do dia a dia. O quarto e último livro de não ficção que eu trouxe é esse aqui, que é a Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Gostei muito desse livro, ele é publicado aqui no país pela Harper Business, e eu gostei muito da forma como o autor desenvolve o texto dele de uma forma muito tranquila, falando sobre finanças. É um livro de 300 páginas, dividido, se eu não me engano, em 20 capítulos, e ele mistura muito conceitos de finanças com histórias, e basicamente ele defende muito um ponto, que é um ponto que eu concordo plenamente, que no final das contas, uma das coisas que vai fazer a maior diferença na sua vida financeira é o tempo. Por mais que você consiga um salário muito alto hoje, se você não conseguir manter uma constância ao longo da vida em relação a guardar dinheiro, isso não vai fazer muita diferença, né? Porque a possibilidade de você aumentar seu estilo de vida e ter gastos altos é bem possível, e se você não conseguir manipular essas duas variáveis entre a entrada de dinheiro, o tempo e os seus gastos, você inevitavelmente vai ter problemas. Gostei muito da forma como o autor desenvolve o texto, acho que é um texto muito tranquilo, muito legal, com histórias muito interessantes, e o autor tem outros livros que me parecem muito interessantes também. Já assisti alguns podcasts com ele e gostei muito. Eu acho que esse autor se comunica muito bem e o livro dele é muito bem escrito, porque já li outros livros de finanças que não gostei tanto. Uma frase, inclusive, do livro que eu gostei bastante é a seguinte: o mundo está cheio de pessoas que parecem modestas, mas que na verdade possuem fortunas, e de pessoas que parecem ricas, mas que vivem no fio da navalha. Tenha isso em mente ao julgar precipitadamente o sucesso dos outros e ao definir os seus objetivos, com essa ideia de que muitas vezes a gente julga as pessoas pela forma como elas se apresentam, e não é bem assim, né? A gente não sabe como é que são as finanças das pessoas, a vida das pessoas, por mais que as pessoas se apresentem como se elas fossem muito bem-sucedidas, no final só elas conseguem saber se elas são tão bem-sucedidas assim. Gostei muito da escrita desse livro. Depois, por um livro que eu já comentei várias e várias vezes, esse livro aqui é publicado pela José Olímpio aqui no país, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Gosto muito desse livro. Esse livro traz uma discussão muito interessante de uma cidadezinha no Alabama, no início dos anos 20 ou 30, nos anos 30 do século passado, nos Estados Unidos, que fala muito sobre racismo. É um livro muito bem escrito, a gente vai ter muito uma perspectiva de uma criança nesse livro, eu acho que isso é interessante, e gosto muito da narrativa do livro. Eu sei que tem uma adaptação para o cinema, mas essa eu nunca assisti, mas o livro acho que eu já li umas 3 vezes, é um livro que eu gosto muito, foi um livro que eu comprei no meu primeiro ano de faculdade, se eu não me engano, demorei um pouco para ler, mas foi uma indicação de um tio meu, gostei muito de ter acatado essa indicação e de ter lido, porque foi um livro que ficou comigo até hoje, que eu recomendo até hoje. Acho que é uma leitura excelente, muito legal. Se você quiser começar a ler livros que são clássicos, digamos assim, por mais que seja um livro muito mais recente, eu considero que esse aqui se tornou uma espécie de um clássico e que nos anos futuros com certeza entrará para essas listas de livros clássicos. Esse aqui é um bom livro, um livro muito interessante, eu gosto muito da dinâmica que acontece nesse livro. A gente basicamente vai ter uma dinâmica de família pequena, com o pai, 2 filhos e uma senhora que trabalha na casa da família. O pai e os filhos são brancos, a senhora que trabalha na casa da família é negra, e a gente vai ver
como é que é essa dinâmica racial dentro da família e como é que essa dinâmica acontece nessa pequena cidade e toda a situação racial que é muito, muito forte, muito, muito presente. E basicamente nesse livro a gente vai ver os absurdos que a questão racial chega quando uma família branca extremamente mentirosa da cidade faz uma acusação contra um homem negro que é completamente infundada, mas como você vê que toda essa situação racial é tão forte nessa sociedade que toda essa situação de quem está certo e quem está errado não é exatamente o que está sendo julgado, é muito mais uma situação racial e o absurdo que isso se torna. Um livro muito, muito interessante, acho que inclusive é muito bom para jovens, gosto muito desse livro e recomendo bastante. Depois eu tenho esse livro aqui que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, que é Toda a Luz que Não Podemos Ver. Demorei muito tempo para comprar esse livro e me arrependi de não ter comprado ele um pouco mais cedo. Eu sei que foi um livro que teve muita popularidade uns anos atrás. Tem uma minissérie, inclusive, baseada nesse livro na Netflix, que eu comecei a assistir, mas não terminei até hoje. Ele é um livro maior do que ele parece, ele tem 526 páginas, um tamanho de letra, assim, bastante confortável e com capítulos muito pequenos. A maior parte dos capítulos são nessa ideia. Um capítulo que começa numa página e termina na outra. A gente vai acompanhar pontos de vistas intercalados de uma menina francesa, um soldado alemão e também tem um oficial alemão que vai estar nessa história, todos eles conectados por um objeto em comum, e a gente vai vendo esse dinamismo, porque eles não estão só se movendo em direção a um lugar, mas a esse objeto especificamente, um objeto meio místico. Muito interessante a forma como a história é contada, gostei muito, e tenho vontade inclusive de terminar de assistir essa minissérie. Na verdade acho que eu teria que recomeçar a assistir ela, mas eu gostei muito do livro, gostei muito da escrita, esse autor escreve muito bem. Não é meu primeiro contato com livros dele, eu li também Cidade nas Nuvens, que é um livro um pouco maior que esse, acho que tem umas 800 páginas. Gostei muito da minha experiência, achei muito bom o livro e gostei bastante da forma como ele é escrito, e esse livro vai mostrar também um pouco sobre os horrores da guerra e a miséria que isso provoca, mas é um livro bastante interessante, é um livro de ficção, mas acho que apresenta algumas coisas de uma forma muito real e gostei bastante dele. Agora, chegando quase no final, são dois livros que assim eu acho que eu tenho pouco a falar sobre eles. O primeiro é O Senhor dos Anéis. Tem diversas cópias, mas a cópia que eu tenho aqui em casa é do box, que é um box em capa dura, com uma edição muito bonita, com essa capa assim, e aqui a contracapa. E o box, todos os livros seguem essa mesma ideia. É um livro muito interessante, esse aqui é o primeiro, A Sociedade do Anel, e é um livro que tem toda uma questão de alta fantasia. A gente talvez vai encontrar o melhor do Tolkien nesses livros, com personagens muito bem construídos, um mundo muito bem construído e toda essa luta entre o bem e o mal, com personagens que eu gosto muito. Eu acho que são livros muito legais, com filmes muito famosos, obviamente, e que tem uma leitura mais tranquila do que parece. Acho que são livros que muitas vezes dão medo nas pessoas, mas que não são livros difíceis de ler, são histórias grandes. A letra nessa edição tem um tamanho assim bastante confortável, e que nessa edição que eu tenho da Sociedade do Anel tem 571 páginas. Gosto bastante desse livro, tenho vontade inclusive de fazer uma releitura em algum momento, mas provavelmente não vai ser agora. Eles publicam esses livros em outras edições, que também são muito bonitas. Acho que existe um box hoje em dia que é ilustrado pelo Alan Lee, que é muito bonito, e também tem uma edição do Hobbit que é ilustrada por ele, que é bem bonita, mas gosto muito desse livro. Acho que vale muito a pena para você que gosta de ler fantasia, ou tem um pai que gosta de ler fantasia, ou que gostou muito dos filmes. Acho que é um excelente presente. E por fim, mas não menos importante, eu trouxe um livro de ficção científica, eu trouxe Duna, gosto muito desses livros, inclusive fiz um vídeo bem recentemente aqui pro canal, mostrando as edições e dando um pouquinho da minha opinião sobre esse universo. Se vocês ainda não assistiram, por favor, vão lá assistir. Gosto muito dessa história e a edição que a editora Aleph trouxe aqui pro país está muito caprichada, eu acho. É um livro bastante grandioso, que vai juntar vários elementos, vai juntar elementos de ecologia, de sucessão, vai falar muito sobre poder, sobre a utilização da religião como instrumento de dominação política por meio dos líderes políticos. É muito interessante ver isso. É um livro bastante grande, ele tem 600 páginas ou perto disso, 670 páginas nessa edição. O tamanho de letra é assim, é ok, não é grande nem pequeno, poderia ser talvez um pouco maior, mas tem um tamanho de letra confortável. O material da edição é muito bom e é um livro que eu tô ansioso para poder fazer uma releitura. A gente vai ter o lançamento agora no final do ano do último filme dessa trilogia, e que eu espero que seja um filme muito bom, mas eu acho que é uma boa oportunidade se você gosta muito de ficção científica, seu pai gosta muito de ficção científica, acho que é uma boa oportunidade para ler o primeiro livro e o segundo também, porque esse aqui é grande, mas o segundo, que vai ser o livro que vai inspirar o terceiro filme, tem perto de 250 páginas, então assim, é bem possível que você consiga ler agora de agosto até dezembro, consiga ler os dois livros, acho que é bem tranquilo. E a edição do box acho que seria um excelente presente, acho que qualquer pessoa gostaria de ganhar, que goste desse universo de Duna ou que goste de ficção científica, e é um bom livro, acho que é um livro assim, não recomendo ele como uma porta de entrada para quem não lê ficção científica, mas se seu pai já gosta de ficção científica e gosta dos filmes de Duna, acho que os livros são excelentes, e
e acho que pode realmente ser um bom presente. Acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, consigam tirar alguma dica aqui de algum livro pra dar de presente. Eu trouxe livros que eu realmente gosto. Como eu disse pra vocês, já li todos, já reli alguns. Gosto muito desses livros, acho que são excelentes, não só para presente de Dia dos Pais, mas para se presentear em qualquer oportunidade. E se vocês ainda não leram esses livros e quiserem comprar para vocês, acho que são realmente bons livros, que funcionam, eu acredito, com públicos variados. Espero que tenham gostado do vídeo. Esses então são os livros, espero que tenham gostado do vídeo. Se forem comprar alguma coisa na Amazon, como eu falei para vocês, não esqueçam de usar meu link que tá aqui embaixo. E nas outras duas lojas que eu comentei com vocês, Mercado Livre e Shopee também. Também entrem lá no meu grupo de promoções e até o vídeo da semana que vem.